Bom, eu vou ter que pedir pro Balão amaldiçoar. Não tá dando certo, não tá adiantando. Mas não vou ganhar nada. Não vou ganhar nada. Se já me perguntaram para mim, você torce para quem? Contra tudo que vai em direção contrária ao Flamengo. Se uma formiga for em direção contrária ao Flamengo, eu sou formiga até morrer, irmão. Acabou. Eu sou anti-Flamengo e Lakers. O resto. Vamos lá. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Vamos lá. Tá vendo? Eu falo do Flamengo e pare de chegar. Todos acharam Ezequiel 47, digam amém. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste. Porque em frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa ao sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam águas do lado direito. Quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu mais 1000 côvados, e ele levou através das águas que estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e me levou através das águas que estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através das águas que estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu mais 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E você diz amém. O livro de Ezequiel é um livro dos profetas que eu mais tenho um carinho, tá? Dediquei boa parte da minha juventude estudando, pesquisando, lendo tanto Isaías como o profeta Ezequiel, e digo que talvez no Antigo Testamento, no que tange aos profetas, Ezequiel seja o profeta que eu tenho mais carinho, mais tempo dedicado. E confesso aos irmãos que essa dedicação se dá exatamente pela complicação que os textos de Ezequiel se apresentam. É muito difícil você entender de forma rápida o que Deus está entregando a Ezequiel pela riqueza de alegoria, símbolos e figuras que contém nas suas profecias. E aí você terá uma dificuldade e terá que fazer ou concatenizações, associações, ou por inspiração do Espírito de Deus para essa interpretação. E quando eu digo inspiração, leve isso ao pé da letra, porque o texto que nós lemos está vinculado a uma das sessões proféticas mais difíceis de serem interpretadas da Bíblia Sagrada. É tão difícil interpretar essa sessão profética que começa no capítulo 40, vai até o capítulo 47, que em determinado momento o livro de Ezequiel correu um sério risco de não entrar no cânone sagrado. Não havia quem interpretasse essa sessão profética. E aí você deve estar se perguntando, pastor, por que é tão difícil interpretar essa sessão profética? Existem outras, mas esta figura entre as mais complicadas. Porque essa sessão profética do capítulo 40 ao capítulo 47 é uma visão isolada. Só Ezequiel viu o que está acontecendo aqui. Não há respaldo em nenhum outro profeta. E o que ele está vendo que é tão complicado? Simplesmente ele vê um templo. Esse templo não é físico. É uma visão, obviamente, é um templo espiritual, mas a forma que esse templo funciona, suas medidas, não tem respaldo nem em templos históricos. E aí não estou falando nem de visão profética. Ele não é semelhante ao tabernáculo que Moisés levanta em Êxodo 25. Ele não é semelhante ao que nós chamamos de tabernáculos de Davi, que são dois, e é uma profecia que esse tabernáculo será erguido.
Ele não é semelhante ao tabernáculo de Salomão. E olha que Salomão faz um tabernáculo com um compartimento a mais. Ele não é semelhante ao tabernáculo de Zorobabel, profetizado por Ageu e Zacarias. E também não é semelhante ao tabernáculo de Herodes, que é onde se figura ali o Novo Testamento, onde Cristo profetiza a sua queda e que de fato esse templo cai no ano 70 depois de Cristo. É um templo com medidas estranhas. E além dessas medidas estranhas, há um ser de bronze com 2 instrumentos de aferir de medida nas mãos, que vai guiando Ezequiel ao longo dessa visão. Quem entra pela porta norte tem que sair pelo sul, quem entra pelo sul tem que sair pelo norte. Abre-se uma porta, outras portas se abrem, as medidas são diferentes. É um templo bastante complexo de você compreender. Mas essa noite eu quero isolar o capítulo 47 e não quero aqui de modo nenhum fazer de um culto de domingo um culto de ensino. Então a minha proposta não é nós discutirmos aqui sobre a estrutura, o contexto, as visões, as interpretações sobre Ezequiel 47, mas a forma que a visão está sendo entregue ao profeta. Para isto, é bom que você entenda que Ezequiel tem o hábito de datar as suas visões. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, ele diz: e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu junto aos cativos, à margem do rio Quebar, vi os céus abertos e tive visões de Deus. Esse 30º ano que Ezequiel está dando no capítulo 1, versículo 1, não é o tempo de estadia de cativeiro. Estou falando do cativeiro babilônico. Ezequiel está falando da sua idade. Então, a primeira data que ele está dando é uma data concernente ao seu tempo de vida. E quando eu completei 30 anos de idade, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Há uma mensagem profunda, extraordinária no capítulo 1, mas ele está falando da sua idade. No capítulo 40, no início dessa sessão profética, que 47 está inserido, Ezequiel volta a datar essa visão. E essa visão ele diz: e no 25º ano do nosso exílio, então veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Esse 25º ano, aí sim é o tempo de estadia de cativeiro. Então a primeira data de Ezequiel 1 é a sua idade, 25º ano é o tempo do seu cativeiro. E por que isso é importante? Porque segundo a carta que Deus inspira a Jeremias a escrever aos cativos da Babilônia, Deus deixa bem claro que o cativeiro duraria não mais não menos de 70 anos. Se o cativeiro dura 70 anos, 35 é o seu meio, 25 é próximo ao meado do cativeiro babilônico. Então essa visão que Ezequiel está tendo, uma visão próxima ao meio do cativeiro babilônico. Isso é muito importante, porque nós temos 2 impérios até então que subjugaram Israel de uma forma tão intensa que ficaram bastante conhecidos. O primeiro é o egípcio e o segundo o babilônico. Qual a diferença dos dois? O método de oprimir. O método que Faraó utiliza não é tão eficaz como o método de Nabucodonosor, e eu vou mostrar para vocês. Como é que o Egito pensa em tratar os seus cativos? Para o egípcio, existe uma guerra interna dentro do Egito, e o Egito ele é tratado com dinastias. Então você tem 2 períodos no Egito em que um povo chamado de Ixos acampa de um delta do Nilo, uma região do Egito, e toma parte do Egito. Esses Ixos são chamados pelos egípcios de asiáticos. E eles governam ali aproximadamente, uns 200 anos. Depois levanta-se um outro faraó, que é o faraó do Êxodo, e que expulsa os Ixos. Só que é no tempo dos Ixos que a arqueologia bíblica, a arqueologia, ela pode atestar, aferir nomes semíticos chegando lá. Então, você tem nomes familiares ao nome dos hebreus no tempo que os Ixos dominavam o delta do Nilo. Quando os egípcios expulsam os Ixos, os judeus ficam. E aí o faraó que domina o Egito não conhece o povo que está lá. E aí é por isso que Êxodo diz: e levantou-se sobre o Egito, mas no hebraico deveria ser mais ou menos assim: levantou-se contra o Egito um faraó que não conhecia José, o seu Deus. Ele expulsa os Ixos e pergunta: quem é esse povo? Como é que ele identifica que esse povo não é os Ixos, não são os asiáticos? Porque a forma de viver do hebreu denuncia aos egípcios quem eles são. Quando José vai para lá, logo nos últimos capítulos de Gênesis, ele aconselha a sua família a não apacentar ovelha, porque apacentar ovelha é um ato de abominação para os egípcios. Como os Ixos já haviam tomado, eles percebem que tem um povo lá, que mora no Egito, mas não anda como egípcio.
que vive no Egito, mas não tem o costume do egípcio. E aí alguém aconselha a Faraó: faz como você realizou com os íxodos, ou suprime, aperta a força deles, para que eles não se rebelem novamente e tomem o delta do Nilo. Qual é a medida que eu tenho que tomar? Aí fica bem claro. Primeiro a gente vai oprimir esse povo. Lembrando aos irmãos que você não precisa fazer muita força para o Egito te odiar. Basta viver no Egito com um costume diferente que o Egito vai querer te judiar. E o que o faraó faz? Oprime o povo de Deus. Essa opressão, existe um comentarista muito famoso no judaísmo que diz que em determinado momento o faraó inverte a função trabalhista, fazendo o homem trabalhar como mulher e a mulher como homem só pelo vexame, só para humilhar, só para mexer com o brilho dos hebreus. Como é que o Egito pensa? Se eu humilhar esse povo, eles vão enfraquecer. Se eu oprimir esse povo, eles vão ceder. Mas diz a Bíblia que quanto mais Faraó humilhava, mais o povo de Deus crescia e se fortalecia para a glória do seu nome. Como o primeiro método não é eficaz, Faraó toma um segundo: afogue as crianças no rio Nilo. O Nilo é a vida do Egito, e o Egito todo é construído em torno do Nilo. Sem Egito, sem Nilo, não há Egito. O que Faraó está dizendo? Não pega grande não, porque maduro não dá para sufocar. Pega enquanto ainda não amadureceu e afoga ele na vida do Egito. Aquilo que dá vida ao Egito vai sufocar o hebreu. E aí é nesse interim que você conhece o cesto de Moisés e a libertação do Egito. Como é que é o pensamento de Faraó? Se eu agredir do lado de fora, vou afetar do lado de dentro. Mais o tiro sai contra a própria casa. Quanto mais ele agride do lado de fora, mais o povo se liberta do lado de dentro e tem força para clamar a Deus. Babilônia é diferente. Babilônia tem uma mentalidade, não é igual, tá? Mas semelhante à de Alexandre o Grande. É colonização. Então eles escolhem quem vão levar. Antes de Jerusalém ser destruída, ela é sitiada 2 vezes. Quantas vezes? 2. A primeira vez, ele leva os cativos para lá, os ricos. E na segunda classe, os judeus e os sacerdotes. Então, ele faz 2 levas, escolhendo quem vai para lá. E o resto ou morre, ou fica lá em Jerusalém destruída, ou corre para o Egito. Como é que a Babilônia pensa? Trarei os melhores e farei eles nos servirem. Por isso que na Babilônia não existe essa ideia das pessoas algemadas. Não existe essa ideia de um estilo de escravo igual ao Egito. Na Babilônia você tinha liberdade para crescer. Tanto é que, segundo escavações, descobriram que o maior banco da Babilônia pertencia a uma família que lá estava cativa. Então, na cabeça de Nabucodonosor, a ideia era dar liberdade para o povo que estava lá cativo. A ideia é permitir construir casas. A ideia era permitir abrir comércio. E isso eu não digo só na história. A mesma carta que Jeremias edita aos cativos da Babilônia, Jeremias deixa claro, pastor Cleves: orem pela paz da Babilônia, porque Babilônia vos será por pátria. Se houver paz na Babilônia, haverá paz para vocês também. Construam casas, comércios, e é por isso que quando Ciro toma a Babilônia e abre as portas da Babilônia para quem quiser voltar para Jerusalém voltar, retornam só aproximadamente 50 mil. E no avivamento de Esdras, o casamento tamício precisa ser desfeito, porque os hebreus acostumaram com a vida da Babilônia. Então Babilônia usa o método contrário do Egito. Eu não quero te bater fora, eu quero te desequilibrar por dentro. Eu não quero te judiar de fora. Eu vou te dar uma falsa sensação de liberdade para você se prender aqui e não conseguir voltar para Jerusalém. Então, quando Esdras, Neemias retornam, boa parte do povo fica na Babilônia. E por que fica lá? Porque quem sai da Babilônia não sai ouvindo promessa de restauração. Só sai ouvindo a promessa que Deus faria os voltar. Agora, a glória da última casa, só ouve quem chega. Deixa eu explicar para você. Quando Ciro toma a Babilônia, ele diz: quem quiser abrir mão da vida aqui, pode ir embora. Quem não quiser,
pôde ficar. Qual é o resultado? Boa parte do povo começa a pensar, é 70 anos aqui, não é 70 dias, é 30 anos na Babilônia, não é um mês, é 10 anos de pagode, não é 10 dias, é 20 anos na cachaça, não é 5 anos. Como é que eu vou abrir uma mão de uma vida de prazer aqui, para começar do zero lá? Então quem está embaraçado com a Babilônia, jamais verá a glória da segunda casa. Mas houve um povo que diz, Babilônia que fica com seus projetos. Eles abrem mão do projeto da Babilônia, voltam para Jerusalém destruída, e quando chegam na destruição, Deus levanta o profeta Ageu para dizer, fica tranquilo, não se preocupe com o que você abriu mão lá. Minha é a prata, meu é o ouro, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Alguém tem glória a Deus para dar aí? Ou você está economizando? Maravilha. Qual é o projeto da Babilônia? Desequilibrar do lado de dentro. Isso dá certo? Dá. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 11. Nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Segundo Ezequiel 37, 11, se não me falha a memória, o retrato do vale dos ossos secos é a esperança do povo hebreu. Não está seca, está sequíssima. O salmista diz que as nações vizinhas diziam para nós, cante-nos, pois, um cântico de Sião para que nos alegremos. O salmista responde, como, pois, cantaremos a Deus estando em terra estrangeira? Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha língua se apegue ao meu paladar e que eu perca a minha destreza. E ainda digo, lá no início do salmo ele diz, penduramos as nossas harpas num salgueiro. Você já viu o retrato de um salgueiro? Eu não sei se aqui no Brasil essa árvore é abundante, o salgueiro. Tem salgueiro aqui no Brasil assim? Já viram salgueiro, a árvore? Nunca viram? Salgueiro aqui no Brasil é chamado de salgueiro chorão. É uma árvore horrível, diga-se de passagem, assustadora. Ela parece que está chorando mesmo, seus galhos são para baixo. E salgueiro é símbolo de tristeza, a harpa é de alegria. Então o salmista está dizendo, quando estávamos na Babilônia, nossa alegria se converteu em tristeza. E ele diz, se eu me esqueci de onde saí, que a minha língua grude no paladar, que eu não consiga falar. Então quem não sabe de onde Deus tirou, já não tem força mais para cantar e para glorificar a Deus. O desequilíbrio está acontecendo. Mas Babilônia não está controlando o povo de Deus, porque ela é forte. Há um projeto de Deus em usar a Babilônia para gerar um avivamento. Então disse Isaías, Babilônia é como uma vara na minha mão, e vara é instrumento de disciplina que o pastor usa com a ovelha. Então Babilônia está sob o seu domínio. Deus não vai permitir Babilônia vencer o seu povo. Tanto é que no contexto do capítulo 37, o povo de Deus se levanta como um exército forte ainda. Porém, no capítulo 40, vendo o povo sem esperança, embaraçados com o projeto da Babilônia, sem ter um templo lá, não havia templo, não havia uma casa para buscar a Deus, e o sistema sinagogal cresce lá na Babilônia. Deus pega Ezequiel no 25º ano e leva Ezequiel para ver um templo que não está funcionando na Babilônia, mas está funcionando no céu. E acrescento a vocês, o mundo atual é mais semelhante à Babilônia do que o Egito. Ele nos dá uma falsa sensação de liberdade, pastor Bruno. Ninguém aqui apanha de chicote e aumenta suas cargas, mas é a riqueza e o conforto que vai gerando na gente um certo desequilíbrio de abandonar os projetos da Babilônia. Quando Ezequiel entra nesse templo, esse ser de bronze se apresenta a Ezequiel com um cordel de medir, um instrumento de aferir medidas, e diz para Ezequiel, me acompanhe aqui, para que você entenda, por que é que a Babilônia faz pressão na Advec-Posse, e a Advec-Posse não cai no engodo da Babilônia. O que é que está mantendo o povo da Advec-Posse em pé? Ezequiel disse, eu quero ver. Capítulo 47. E quando eu fui para fora do templo, eu vi que da Advec-Posse saía um rio do altar,
passava pelo limiar da porta. E conforme esse rio ia fluindo, o ser de bronze pegou instrumento de aferir medidas e mediu 1000 côvados. E depois mediu mais 1000. E depois mediu mais 1000. E depois mediu mais 1000. 1000 côvados convertidos ao sistema métrico seria 500 metros. Então, conforme o rio vai saindo da posse, o ser vai medindo o rio. E conforme cada 500 metros, o rio muda de nível. 500 toca os artelhos, 500 toca os joelhos, 500 toca os lombos, e 500 ou você entra de cabeça, ou você retorna para a margem. A cada 500 metros tocados, e a medida sendo alterada, Ezequiel é convidado a caminhar com esse ser celestial. É como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel: quer vencer o desequilíbrio da Babilônia? Quer vencer a pressão da Babilônia? Quer se libertar por dentro, para não se desequilibrar por fora? Não assista a culto, porque culto não se assiste. Aqui você tem que chegar e se envolver com o rio que está fluindo do altar. Então você tira as medidas e convida Ezequiel a andar. Então Ezequiel não pode andar do lado do rio, pastor Cleves. Ezequiel não pode andar ou só observar. Ele tem que entrar no fluxo e caminhar em direção à profundidade. É como se Deus estivesse dizendo a Ezequiel: enquanto o rio que sai do altar te envolve, Babilônia não te toma o equilíbrio. Então o rio que está saindo do altar está caindo da glória, descendo na posse, e desde as 19h30 está batendo nos seus artelhos. Por que eu tenho que permitir que o que está saindo do altar toque os meus artelhos? Eu não sou da área da saúde, minha esposa é. Eu sei que, de forma curiosa, os artelhos fazem parte do aparelho locomotor do corpo. Ajudam, por exemplo, no equilíbrio e na caminhada. Então, vou explicar para você. Segundo a lei da física, tudo aquilo que está embaixo sofre maior pressão daquilo que está em cima. Então, você está olhando aqui um homem com 1,73 m e com 80 quilos. Eu estou fazendo pressão nos meus pés já faz alguns minutos. E aí os meus pés, com a carga de 80 quilos, não deveriam suportar o peso, mas a estrutura do pé suporta a pressão. Então, o meu corpo faz pressão nos pés e os pés suportam a pressão. Para que servem os dedos? Os dedos não só suportam pressão, os dedos auxiliam na caminhada. Lembrando a você que caminhar é corrigir uma queda. Então você joga o corpo para a queda, corrige a queda na caminhada e os dedos lhe dão equilíbrio. Se você subir, os dedos lhe dão equilíbrio. Se você descer, os dedos lhe dão equilíbrio. E se você perder um dedo, o seu corpo vai sofrer um desequilíbrio. Então os dedos, com a estrutura do pé, estão conversando com o corpo. E qual é a conversa que o pé e os dedos estão tendo com o corpo? Independente da pressão que haja sobre nós, nós caminharemos debaixo de pressão, sem perder o equilíbrio. Alguém entendeu ali? Está glorificando a Deus, mas eu serei mais claro. Me ajude a pregar, por favor. Diga para 3 crentes: você é muito esquisito. Tem gente desabafando. Tem gente desabafando. Mas diga mesmo: seu estranho, sua esquisita. Seu estranho, sua esquisita. Por que vocês são estranhos? Porque Paulo diz: o homem natural não entende as coisas do homem espiritual, mas o homem que é espiritual discerne todas as coisas e de nada é discernido. Redobre a sua atenção. É homem natural, não carnal. O carnal entende, só que não tem vergonha na cara. Agora o natural não entende porque ele não entende do rio. O natural não entende porque ele não sabe o que está caindo aqui. O natural não tem Jesus. Então é por isso que quando você sai de casa, você não é um crente da Advec. Você é um ponto de interrogação para Nova Iguaçu, que usa a Bíblia e que caminha para a igreja. Por que você é um ponto de interrogação?
Porque grito de prazer está associado à satisfação de desejo. Se eu abrisse esse microfone aqui essa noite, muita gente aqui tem motivo para estar dando glória, humanamente falando. Está bem com a saúde, família espetacular, vida financeira, vento e pouco. Mas boa parte das pessoas estariam dizendo: estou aqui e não sei onde meu filho está, pastor. Ele sai na sexta, volta só na segunda, nem liga o telefone. Estou aqui, mas meu marido está em casa. Minha mulher está depressiva. Não sei como é que eu vou pagar as contas. E é nesse sinal de caos e debaixo de pressão que, humanamente falando, já era para você ter perdido o equilíbrio há muito tempo. É pressão no serviço, é pressão na família, é pressão financeira, é pressão espiritual, é pressão de tudo quanto é lado. E em vez de você entregar os pontos, quando deu 19h30, você que é plenamente esquisito para esse mundo, pegou o exemplar da Bíblia e disse: é debaixo de pressão que eu vou caminhar sem perder o equilíbrio. O que é que te dá o equilíbrio? O salmista responde: o Senhor é nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra se mova, ainda que os montes se abalem pela braveza dos mares, ainda que a água fique turva. Não é que você não deu glória porque você não entendeu, porque ninguém aqui é burro. Sou eu que estou pregando mal. Eu vou explicar mais uma vez para que você entenda e preste atenção. O Senhor é nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Olha isso que também está descrevendo. Ainda que a terra estática, dinâmica só pelo nascer e pôr do sol, sofra uma rotação antinatural, ainda que os montes inabaláveis comecem a sacudir, ainda que a água clara fique escura. Vou traduzir mais uma vez. Olha o que ele está dizendo, pastor. É terra que anda, é monte que caminha, é água que fica escura. O salmista está dizendo: ainda que eu olhe para a vida e tudo esteja fora do lugar, ainda que tudo fuja do natural, ainda que não haja uma explicação lógica para o que está acontecendo, ainda que não entenda por que de tanta pancada, ainda que não tenha resposta para dar para os outros, sei lá, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Alguém consegue me ajudar a pregar mais uma vez? Levante a sua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão que eu vou profetizar esta noite, e não passará desta noite. Pode vir pancada, pode vir pressão, pode vir luta, pode vir capeta e os seus companheiros, pode vir porta fechada. Enquanto o rio de Deus passar na posse, nós caminharemos sem perder o equilíbrio. Só quem vai se envolver no rio de Deus dá um pulo dessa cadeira, uma rajada de glória. Bata na mão de 3 crentes e diga para ele: você veio para assistir ou veio para se molhar, hein? Você veio para assistir ou veio para se envolver? Hein? Você veio para observar ou veio para dar um mergulho? Só os que vão mergulhar. 1 minuto de glória. Fecha os olhos e abre a boca. Eu espero você adorar. Lava os arteiros. Lava os arteiros. Lava os arteiros. Do meu lado direito alguém está mergulhando. Do meu lado direito alguém está mergulhando. Isso, enquanto você abre a boca, eu mexo com a tua fé. Satanás, seu imundo, bate em retirada dessa família. As águas de Deus estão passando aqui. Estão passando aqui. Vem mais 500. Oh glória, oh glória, oh glória. E o ser não para. E o ser não para. E o ser não para. Vem Ezequiel. Vem para onde? Vem mais 500. Por que mais 500? Porque aqui funciona assim. Aqui não tem limite para se envolver, pastor Cleves. Aqui quanto mais você se envolve, mais o que te envolve fica profundo. Quanto mais você se envolve, mais o que te envolve fica profundo. Pastor Carlos, por que é que Deus não faz de uma vez, hein? Se são 4.000 côvados, 2.000 metros, por que Deus não diz para o camarada: vai 2.000 metros, vai até onde dá para andar, ou entra de cabeça? Por que Deus vai assim, ó, 500, 500, 500, 500? Porque Deus não trabalha com rampa. Ah, mas tem um texto bíblico
lá no tabernáculo de Moisés, que havia uma rampa para o sacerdote subir. Claro, para não mostrar a vergonha do sacerdote. No templo de Salomão, as escadas eram feitas de sândalo, madeira avermelhada e perfumada, que é a mesma matéria-prima que se faz dos instrumentos da casa de Deus. Quem quer ouvir a aplicação, diga amém. Amém. Mês que vem eu conto. Lógico, senão você não volta. Então Deus trabalha com degrau, desde o sonho de Jacó, do templo de Salomão. Deus gosta de degrau. Aí vem a sabedoria dos mais antigos, não é? Irmão, eu fui um garoto terrível. Meu Deus do céu. Hoje eu sou pai e eu fico assim, Senhor, muito obrigado. Como o Senhor quebra a maldição na cruz. Que meu filho é uma bênção. Eu quebrei clavícula, trinquei cotovelo, quebrei pulso, estourei ligamento de joelho. Irmão, eu fui moleque. Eu fui moleque, pô, fui moleque mesmo. Moleque mesmo. Então, eu aprontei todo. Então minha avó ficava gritando assim, ó. Não sobe a escada correndo, que quem tem mania de subir correndo, escorrega e quebra a cara. Então com Deus não é correndo. É assim. Vem 500. Vem mais 500. Lavou os artérios? Lavei. Então deixa o que sai do altar tocar os seus joelhos. O joelho é uma das articulações mais complexas do corpo humano, que dá capacidade de rotação, flexão e extensão corporal. Vamos lá. Eu tenho ligamentos estourados, irmão, então vai ser difícil aqui. Se eu agachar, eu não subo mais não, pastor. Eu não subo mais não. Então, o que o joelho faz? Ele me dá essa capacidade de rotação, flexão e extensão corporal. Então, vamos lá. O joelho faz isso aqui comigo, ó. O que esse movimento está dizendo? Perto da terra, longe da terra. Eu já não vou mais. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, assiste no YouTube. Porque eu já senti a dor. Lógico, vocês vão rir de mim aqui, eu caindo, eu vou parar em página de comédia na internet. Então significa o quê? Que o joelho me dá a capacidade de me aproximar da terra e de me afastar da terra. Então, com o joelho dobrado, minha cabeça está mais próxima do chão. E aqui na parte do encéfalo, nessa região mais ou menos aqui, você tem o córtex pré-frontal, não é isso? Que é a tomada de decisão, juízo e equilíbrio corporal. Então, por isso que quando alguém bebe, perde o juízo. Porque o córtex pré-frontal é afetado pelo álcool. Então, um bêbado faz o que uma pessoa sóbria não faz, porque o seu julgamento ético está afetado. Então, quem tem joelho fraco, está sempre com a cabeça ligada na terra. Quem tem joelho forte, não saiu da terra ainda. Vai chegar um momento que você vai sair. Mas quem tem joelho forte, toca a cabeça mais distante da terra. Será que é por isso que a Bíblia nos compara, por exemplo, com o Monte Hermon? O que tem o Monte Hermon? A base do Hermon está no deserto, mas a cabeça do Hermon está gelada. A base do Hermon está no deserto, mas a cabeça do Hermon está gelada. Quem tem joelho fraco é pé no deserto e cabeça fervendo. Mas quem tem joelho lavado. Está entendendo? O que o joelho faz? É o ponto de encontro entre os dois maiores ossos do corpo humano. Fêmur, localizado na parte superior, e tíbia, localizado na parte inferior. Perceba que os dois ossos convergem na mesma estrutura da parte do corpo, que o maior está em cima, o segundo maior está embaixo. Então o grande sempre em cima, o segundo semelhante sempre embaixo. O pequeno não consegue tocar no grande, a não ser por um ponto de comunhão ligado pelo joelho. E o joelho tem um osso chamado de patela, ou alguns chamam de rótula, que é em formato de triângulo. Então o que faz o menor, aqui embaixo, falar com o grandão aqui em cima. Vamos lá. Mas aqui que eu queria chegar. Por isso que todo atleta, pastor, ou ele reclama de dor no tornozelo, ou ele reclama de dor no joelho, porque a tíbia parece estar aliviada. Vou repetir isso, hein? É difícil algum atleta reclamar de dor na tíbia, a não ser que seja uma dissociação. Que piada péssima, hein, irmão? A não ser que seja uma pancada localizada.
Se a pancada não é localizada, o joelho suporta aproximadamente. Vocês são muito maldosos, irmão. Vocês precisam vir no culto de libertação. O joelho suporta aproximadamente cerca de 5 a 6 vezes a carga corporal. Então, quando você salta, o joelho ele frena o impacto. Então, ou sofre o tornozelo, ou sofre o joelho. E a tíbia parece estar aliviada. Então, para a tíbia não sofrer pressão, o joelho coloca o corpo na frente. Não dá para entender como é que você chega aqui. Aqui não tem disso. Na Nicarágua tem. Quando você vai em outros cultos, você vê que tem gente que entra na igreja e não glorifica a Deus. O que te falta para glorificar? Ou você não percebeu que a pressão que você está sentindo já era para ter te arrebentado há muito tempo? Tanto que você cansou de entrar aqui dizendo, não vou cantar mais, não volto mais, não vou adorar mais, é meu último culto, ou fala, eu não volto. Você está com esse papo desde 2010, passou 2015, passou 2018, 2023, e você está aqui com a cara larga, dizendo que só Jesus. Alguém está levantando a mão e já está glorificando a Deus. Então levanta a mão em sinal de receber, levanta a mão em sinal de receber que eu quero profetizar. Quem tem comunhão com a Trindade não quebra. Quem tem comunhão com a Trindade não quebra. Prepare o culto de ação de graças, porque o que está saindo do altar está fortalecendo tua comunhão com a Trindade. E Deus manda eu lhe dizer, não tem pressão que te quebra, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo colocam o corpo na frente para a gente não quebrar no meio. Se você acredita na palavra que eu estou profetizando, abra a sua boca e dê o maior grito de glória a Deus que você já deu essa noite. Exaltar a Ele. Para eu concluir. Vamos lá. Para eu concluir. Cara. Desculpa, pastor. Já foi. Para eu concluir. Lave os lombos. Lave o que, irmãos? Lombos. Ezequiel é homem ou é mulher? É homem. Para um bom entendedor, lombo. O lombo é proteção da genitália. E ele também é um lombo masculino. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu vou ser bem assim devagar, que eu vou concluir agora. E eu não quero ser mal interpretado. Estou dizendo por vocês, tá? É que palavra dita é como flecha lançada que não volta para a Java. Tá? É para a internet. Então, para não ser mal interpretado, eu vou colocar as palavras todas assim no devido lugar, para que ninguém me interprete mal e eu entrego o microfone. O que um homem carrega que a mulher não carrega? Sêmen. Sêmen é semente. Lembra do que Aristóteles disse? Potencial não é ato. Ato é uma coisa, potencial é outra. Qual a diferença? Ato é o potencial em exercício e potencial é potencial. É aquilo que pode vir a ser. Eu preguei aqui recentemente, no primeiro culto de 2, eu falei sobre isto, mas eu vou repetir. Um ovo é uma ave, mas é potencial de ser. Sim ou não? Sim. Então, uma ave é um potencial do ovo em exercício, é um ato. Então, o sêmen não é filho, é potencial de ser. Então, o homem é a potência. E a mulher? Desenvolvedora da potência. Entende? Vou usar aqui um exemplo mais fácil. Então, o homem é a semente e a mulher é a terra. E a árvore é o filho. Então, todo o potencial é desenvolvido na mulher. Mas é o homem que carrega o potencial. Então, não existe cavalo marinho. Poucos entenderam, mas deixa para lá. Senão eu posso parar na cadeia. Vocês não começam, não. Então, o potencial é desenvolvido na terra. A igreja não é masculina. A igreja é sempre feminina. Esposa, amada, amiga. A igreja não tem potencial. Ela tem capacidade de desenvolver o potencial do esposo.
Preste atenção. Como é que o potencial se revela? Com enlace de corpo. E só pode misturar corpos quem é casado. Quem não é casado, vai orar. Não pode. A igreja tem marido. A igreja tem um noivo. Quando você sobe essas escadas, para quem não é cristão, isso aqui é culto. Para quem é crente, isso aqui é bodas. Está entendendo? Sem esse culto, está ruim, né? O irmão, é péssimo a gente pregar assim, desculpa eu ficar paralisando aqui, a garganta não está ajudando. Então, sem o culto não há enlace de corpo. Irmão, eu não estou falando, pelo amor de Deus, que existe uma relação sexual, não é isso. Eu estou falando de possessão, porque o corpo do marido pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence a quem? Ao marido. Então, se a igreja tem marido, teu corpo e tua vida pertence a Deus. Então, quando você sobe aqui às 19h30, o marido entra no quarto e se mistura contigo. E quando o marido se mistura com a esposa o quê? Gera. Ezequiel vem seco e diz, estou no Áraba. Áraba é uma região que não dá para ter vida. E ele vai se misturando. Ele vai se misturando. Ele vai se misturando. E ele volta para o mesmo lugar. Ele volta para onde? Porque depois que o culto acabar, você volta para o mesmo lugar. É a mesma casa. É o mesmo CEP. É o mesmo quarto. É a mesma casa. Mas não volta normal. Alguém está entendendo? Você é mais claro. Potencial você não tinha, humanamente falando, para reverter essa situação. Mas depois que o esposo te possuiu, quem tem mão para levantar, levanta para receber. Quem tem mão para levantar, levanta para receber. Eu vou encerrar. Depois que o esposo te possuiu aqui neste culto, se prepare. Você vai gerar aquilo que Deus quer que você gere. Alguém tem mão para levantar e boca para glorificar e exaltar? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Maravilha. Oh glória. Oh glória. Pergunta para 3 crentes. Você vai embora para casa como você veio? Ou você veio para se misturar com o esposo? É o mesmo caminho, mas com vida. Deus pode até te tirar desse bairro, mas primeiro você vai fazer o caminho de volta com vida. Vou repetir porque só 2 mãos levantaram. Você vai voltar para o mesmo caminho, mas não volta diferente. O rio de Deus vai fazer você gerar coisas extraordinárias. Tem alguém aí para glorificar o nome do Cordeiro de Deus? Feche os seus olhos, por favor. O que é que você precisa gerar? Qual é a pressão que está sobre a sua vida e sobre a sua casa? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus não vai deixar essa pressão te quebrar no meio. Eu vou repetir porque só 2 glorificaram. Deus não vai deixar essa pressão te quebrar no meio. Alguém acredita nisso? Pode glorificar a Deus? Feche os olhos. Feche os olhos. Nós iremos orar. Nós iremos orar. Enquanto você fecha o olho, eu mexo com a sua fé. Ezequiel vai com tudo morto, pastor Clebson, e volta com tudo cheio de vida. Se prepara porque talvez possa ser hoje. Pode ser hoje. Ou essa semana. Que você vai voltar para casa. Teu filho vai estar cheio de vida. Teu casamento vai estar cheio de vida. Sua família vai estar cheia de vida. Suas finanças estarão cheias de vida. Seus sonhos começarão a se concretizar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Alguém sente essa presença aí? Estenda a mão para o altar em sinal de receber. Não precisa levantar muito não, tá? É só uma ação profética. Em sinal de receber,
E fecha os olhos. E eu só quero mexer com a tua fé. Só quero mexer com a tua fé. Mão direita. Mão direita. Pela fé. É só fé, não é passe de mágica, é só fé. Eu quero que você pense na sua vida espiritual, meu irmão. Porque na primeira vez Ezequiel disse no capítulo 37, eu profetizei, houve um estalo acompanhado de rebuliço, cada osso ligou a seu osso. A ligadura vai acontecer. Você que há muito tempo não orava, vai voltar a orar. Você que há muito tempo não tinha força para jejuar, voltará a jejuar. A vontade de buscar a Deus crescerá e o primeiro amor vai arder no seu peito. Eu sei que você é crente, mas dá para ser melhor. Fecha a mão direita aí. Na mão esquerda, por favor. É só fé, mais nada. Eu quero que você pense na sua vida terrena, sua família, seu casamento, seus negócios, seus sentimentos, seus sonhos, seus projetos, sua saúde, suas metas. Pense aí. Tudo que pedir descrendo em meu nome. Tudo que pedir descrendo em meu nome recebereis. Porque se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirás aos montes, transportem-se para os mares, e os montes serão transportados. Eu vim profetizar. Vai andar a vida espiritual e vai inundar a vida material. O ano de 2023 será um ano que vai marcar um novo ciclo sobre a sua vida. Alguém recebe isso? Diga glória a Deus aí por fé. Fecha as tuas mãos, é só fé. Se você estiver desconfortável de fazer, não precisa, é só fé. Quando eu contar 3, não é passe de mágica. Eu só quero que você jogue as mãos para o céu e adore. Porque o que te faz beijar o esposo é a sua adoração. No barulho do teu glória, o esposo vai possuir você por inteiro. Se prepara para gerar, irmão. Se prepara para gerar, minha irmã. Eu digo 1, Babilônia não vai te desequilibrar. Não vai. Não vai te desequilibrar. Eu digo 2, a Trindade está colocando o corpo na frente. Oh glória. Está preparado? Em nome de Jesus, jogue a sua mão para cima e adore o Senhor Jesus por um minuto. Isso, isso, isso. Bora! Ezequiel teve que entrar no rio, sim ou não? Você que vem nos visitar, entra nesse rio de uma vez. Entra nesse rio de uma vez por todas. Oh, estou sentindo uma presença do Espírito Santo aqui. Você não vê, mas há um rio correndo aqui. E ele quer te dar equilíbrio. E ele quer te dar vida. E ele quer mudar a sua história. Pastor, quanto que eu tenho que pagar? Nada. É de graça. É pela fé. É dom gratuito. É só entrar. Como é que eu entro? Tem uma senha. Romanos 10:9. Se com a boca confessares e o coração creres, será salvo. Porque aquele que me confessa diante dos homens, eu naquele grande dia o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me nega, eu também o negarei. Confesse que Jesus é o seu Senhor. Não estou te oferecendo a Advec, eu estou te oferecendo Cristo, Deus. Aonde está a primeira vida? Que disse, pastor, a pressão estava quase me destruindo. Aqui é a casa do socorro e da misericórdia para você. Sai do seu lugar que nós queremos orar junto com você. Juntos com você.
Onde está a primeira vida? Sai do seu lugar. Não tenha vergonha. Se você der o primeiro passo, alguém vai pegar na tua mão, alguém vai te abraçar e está vindo a primeira vida. Eu não sei se são duas ou só uma. São duas vidas. Aonde está a terceira vida? Aonde está a terceira vida? Sai do seu lugar e venha. Aonde está a terceira vida? Aonde está a terceira vida? Pastor, eu preciso dessa água. Ela é feita para você. Ela é feita para você. Deixe esse rio te envolver. Onde está a terceira vida? Há mais alguém essa noite que quer vir a Cristo? Vem para Jesus. Vem para Jesus. Onde está você? Se não houver mais ninguém, nós iremos orar. Mas eu queria muito que você viesse. Pastor, eu tenho vergonha. Não, essas suas vidas já foram abraçadas. Nós queremos abraçar você também. Nós queremos orar junto com você, guerrear junto com você. A Advec é uma família que quer te receber. Você é o nosso irmão e nós queremos você aqui. Onde está a terceira vida? Há mais alguém essa noite que quer decidir pela vida, por Deus? Há mais alguém? Se não há, nós iremos orar. Se há e não se decidiu, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Se vocês estão gratos a Deus por essas duas vidas, aplauda o nome de Jesus, que Ele merece.